Opa! Na nossa jornada estudando os discípulos, um fato que se destaca na vida dos 12 apóstolos é quão ordinários e não refinados eles eram quando Jesus os conheceu. Com exceção de Judas Iscariotes, todos eram da Galileia, uma região predominantemente rural, composta de pequenas cidades e vilarejos. Essas comunidades não eram educadas, não eram reconhecidas pelo seu nível acadêmico. Eles eram comuns, compostas por pescadores e fazendeiros. E assim eram os discípulos. Cristo propositalmente passou por cima daqueles que eram nobres e influenciadores e escolheu homens, na sua maioria, da escória da sociedade da época. É assim que tem sido em todo o tempo e na administração de Deus. Ele exalta os humildes e desconsidera os orgulhosos. Vamos conhecer um pouco da vida de mais um destes homens escolhidos por Jesus, o apóstolo Mateus. Eu sou Marlon e está começando mais um Estudo na Garagem. Mateus também era conhecido como Levi, o seu nome judeu. Marcos 2,14 e Lucas 5,27 se referem a Mateus como Levi, o filho de Alfeu. Mateus é talvez o mais notável pecador entre os 12, pois era publicano. Publicanos eram coletores de impostos que compravam esse direito do imperador romano. Eles então extorquiam dinheiro das pessoas de Israel para alimentar os cofres romanos e também encher os seus próprios bolsos. Os publicanos eram desprezados pelo povo de Israel, eram odiados e difamados pela sociedade judaica. Esta é a última credencial que se esperava ver de um homem que se tornaria um apóstolo de Cristo, um líder da igreja, um pregador do evangelho. Mateus, é claro, foi o autor do evangelho que leva o seu nome. Por esta razão é esperado que tenhamos muitos detalhes sobre este homem e o seu caráter. Mas a verdade é que sabemos pouco sobre ele. A única coisa que sabemos com certeza é que ele era muito humilde, pois ele se colocou quase completamente em segundo plano ao registrar a vida e o ministério de Jesus. Em todo o seu evangelho, seu nome aparece apenas 2 vezes. Uma, quando é chamado por Jesus, e a outra, quando lista os 12 apóstolos. Seu chamado é registrado em Mateus 9,9. Aconteceu do nada, sem nenhum registro antecipando o momento. O texto simplesmente narra que, passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Siga-me." Mateus levantou-se e o seguiu. No verso seguinte, Mateus descreve que Jesus compartilhou a mesa com coletores de impostos e pecadores. Lucas revela que, na verdade, este foi um enorme banquete oferecido por Mateus na sua própria casa em honra a Jesus. Parece que Mateus convidou vários colegas coletores de impostos e marginalizados da sociedade para conhecer Jesus. Assim como vimos no caso de Felipe e André, o primeiro impulso de Mateus ao seguir Jesus foi apresentar seus amigos mais próximos ao Salvador. Ele estava tão empolgado por ter achado o Messias que ofereceu um grande banquete em honra a Jesus e convidou a todos para conhecê-lo também. Mateus convidou estas pessoas para o banquete, pois eram as únicas que conhecia. Como coletor de impostos, ele era marginalizado, como dissemos, na sociedade judaica, era proibido de entrar na sinagoga. Então, os únicos amigos que Mateus tinha eram a escória da sociedade: criminosos, vadios, prostitutas e gente desta laia. Claro que isso deixou os religiosos ofendidos e escandalizados, e eles não perderam tempo em criticar os discípulos.
Mas Jesus respondeu que eram os doentes que precisavam de um médico. Em outras palavras, não havia nada que Jesus pudesse fazer pela elite religiosa enquanto eles insistiam em continuar com suas beatices e aparência hipócrita. Mas pessoas como Mateus, que estavam preparadas para confessar seu pecado, podiam ser perdoadas e redimidas. Para entender melhor quem era Mateus, vamos entender um pouco mais quem eram os coletores de impostos. Mateus 22, 21 e Romanos 13, 7 relatam incidentes em que Jesus falava sobre pagar impostos ao Império Romano. Com isso, podemos entender que existia uma legitimidade nos cobradores de impostos. Mas existia um acordo por debaixo dos panos com o imperador romano, no qual os cobradores de impostos podiam adicionar outras taxas aos impostos e eram autorizados a ficar com uma porcentagem. Haviam dois tipos de coletores de impostos, os chamados gabai e os moquis. Os gabais eram coletores generalizados. Eles cobravam taxas sobre propriedade, imposto de renda, imposto sobre postos de água. Essas taxas eram estabelecidas por critérios oficiais, então não havia muita fraude e corrupção nesse nível. Já os moquis coletavam impostos alfandegários de importação e exportação para o comércio interno e virtualmente toda a produção que se movia pelas estradas. Eles montavam pedágios em estradas e pontes e taxavam animais de carga e eixos em carroças. E também cobravam tarifas em mercadorias, cartas e qualquer outra coisa que achavam para taxar. Seus critérios eram geralmente arbitrários e inconsistentes. Dentro do grupo dos moquis, haviam ainda duas divisões: os grandes moquis e os pequenos moquis. Os grandes moquis operavam nos bastidores e contratavam outros para coletar os impostos para eles. Esse era o caso de Zaqueu, como descrito em Lucas 19, 2. Já Mateus era um pequeno moqui, pois ele administrava um posto de impostos e lidava com as pessoas cara a cara, como lemos em Mateus 9:9, quando Jesus o encontrou. Mateus era o tipo de cobrador de impostos com o qual as pessoas se ofendiam mais. Era o pior dos piores. Nenhum judeu em perfeito juízo que se desse o respeito escolheria ser um coletor de impostos. Ele teria que não só se desvincular do seu povo, mas também do seu Deus. Afinal, já que estava banido da sinagoga, proibido de fazer sacrifícios e oferecer louvor no templo, acabava sendo pior religiosamente do que um gentil. Assim ele era considerado. Considerando tudo isso, deve ter sido uma experiência impressionante para Mateus quando Jesus o escolheu. Jesus surgiu repentinamente e disse: "Siga-me." E Mateus, sem hesitação, levantou e o seguiu. Ele abandonou sua cabine de pedágio e deixou sua profissão para sempre. Era uma decisão irreversível, pois assim que ele se afastou, tenha certeza que alguma outra pessoa pegou o seu lugar. E aparentemente, ele nunca se arrependeu desta decisão. Podemos deduzir que Mateus era um materialista. Caso contrário, nunca teria tido essa profissão. Mas o que fez ele mudar de ideia tão rapidamente? A melhor resposta que podemos deduzir é que, lá no fundo, ele era um judeu que conhecia e amava o Velho Testamento. Ele devia ter uma grande fome espiritual. É claro que Deus o estava chamando para si, e esse chamado foi irresistível. Uma evidência de que Mateus conhecia o Velho Testamento muito bem era o fato do seu evangelho citar o Velho Testamento 99 vezes. Isso são mais vezes do que Marcos, Lucas e João combinados. Ele cita a lei, os salmos e os profetas, e deve ter estudado o Velho Testamento sozinho, pois não podia ouvir a palavra de Deus explicada nas sinagogas. Mateus acreditava no Deus verdadeiro, e porque ele conhecia os registros da revelação de Deus, ele entendia a promessa do Messias.
Ele também deve ter ouvido sobre Jesus, pois, sentado em um cruzamento na sua banca de impostos, ele deve ter ouvido notícias o tempo todo sobre este maravilhoso homem que curava doenças na Palestina, expulsava demônios de pessoas e fazia milagres. Então, quando Jesus apareceu e o chamou para seguir, ele largou tudo e foi. Sua fé fica muito clara não só pela resposta imediata, mas também pelo fato de logo ter oferecido um banquete evangelístico em sua casa. Isso é praticamente tudo o que sabemos sobre Mateus. Ele conhecia o Velho Testamento, acreditava em Deus, esperava pelo Messias. Largou tudo imediatamente quando conheceu Jesus e, na alegria do novo relacionamento que encontrou, ele acolheu os marginalizados do seu mundo e os apresentou a Jesus. Ele se tornou um homem humilde que amava os marginalizados, que não dava espaço para a hipocrisia religiosa. Um homem de grande fé, completamente entregue ao senhorio de Cristo. Mateus fica como uma lembrança viva de que o Senhor frequentemente escolhe as pessoas mais desprezíveis deste mundo, ele as redime e dá um novo coração, e as usa de maneira extraordinária. Sabemos que Mateus escreveu seu evangelho com os judeus em mente. Os registros mostram que ele ministrou aos judeus tanto em Israel quanto fora, antes de ser martirizado pela sua fé. Não existe nenhum registro confiável de como ele foi morto, mas registros históricos da época indicam que ele foi amarrado a um poste e queimado. É interessante observar que Deus escolhe um publicano como Mateus, que um dia foi um pecador abominável, e o transforma da mesma forma que transformou os outros apóstolos. Vamos ficando por aqui. Vale lembrar que a Bíblia é a única revelação divina e ela diz que só Jesus é o Salvador. Até o próximo episódio.